à equipa da revista Cenáculo este convite. Tenho muito gosto em voltar a Braga, é sempre bom voltar a Braga, e também este tema que escolheram este ano parece-me da maior relevância e interessa-me pessoalmente, e por isso aqui vos trago as linhas que já vos vou apresentar. Bom, isto é um bocadinho arriscado tomar a palavra sobre liturgia, aqui com Joaquim Félix, e uma diocese que tem como bispo Dom José Cordeiro, dois grandes liturgistas, e por isso venho um bocadinho, como é que se diz, meter foice em seara alheia, e por isso, pronto, é já uma pequena defesa que faço, mas ao mesmo tempo o meu interesse nestes temas é litúrgico, mas não é especificamente litúrgico, é mais do ângulo da teologia fundamental, isto é, da interação entre a fé cristã e as múltiplas dinâmicas e expressões culturais contemporâneas. Por isso esse é o ângulo de observação que me coloco, mas agradeço mais uma vez ao Joaquim. Enfim, sabemos o seu envolvimento não apenas no estudo da liturgia, mas no desenvolvimento de práticas litúrgicas, concretamente através da arquitetura, e por isso é um gosto também ver que aqui se continua a refletir sobre a linguagem litúrgica e como ela hoje, de facto, é lugar de polarizações, de debates, e por isso, de alguma maneira, venho também trazer achas para esta fogueira, digamos assim. Bom, não com o desejo de polemizar, mas espero, desejando colocar ou evidenciar problemas que se colocam nesta questão da fidelidade à tradição ou no apego às tradições. Eu não tenho responsabilidade no título, foi o que me apresentaram e, portanto, pelo menos aí não tenho responsabilidade. Bom, eu preparei 7 pontos, talvez sejam demasiados para o tempo que tenho, mas se tiver que abreviar, abrevio. Então faço assim uma espécie de antecipação do que gostaria de tratar nestes 7 pontos, e por isso espero que com esta introdução fique já enunciado aquilo que gostaria de tratar. E se calhar começo por parafrasear a primeira parte do título que nos congrega aqui esta noite. E vou dizê-lo à minha maneira. No fundo, a questão é: que fidelidade nos cabe? A fidelidade à força do Evangelho, caminho da verdade da vida, caminho, verdade e vida, como Jesus se apresenta em São João. Isto é a fidelidade, esta força do Evangelho, que é um caminho da verdade da vida para os homens e para as mulheres de hoje. É esta a fidelidade que assumimos? Ou, pelo contrário, a fidelidade a formas que foram capazes de realizar esta força evangélica em momentos passados da nossa história, mas que, entretanto, perderam a sua vitalidade junto dos sujeitos de hoje, num quadro cultural em mudança radical. Esta parece-me que é o essencial da questão. E quando tratamos a questão da fidelidade à tradição ou às tradições, é aqui que me parece que temos que colocar a questão: fidelidade à força do Evangelho ou fidelidade a formas que foram capazes de o dizer no passado, mas que hoje já não são capazes de traduzir esta mesma vitalidade. E por isso parece-me que é esta a questão que se coloca ao nosso discernimento eclesial. A tradição é força vital exposta ao tempo, a tradição é uma força vital exposta ao tempo, e por isso possibilidade, lugar de fecundidade, mas também exposta à usura do tempo, porque o tempo é possibilidade e é usura, como sabemos. Fazemos imensa coisa no tempo e envelhecemos no tempo, não há volta a dar. Ou, pelo contrário, a tradição é uma peça de museu que se protege do tempo. Aceitamos que a tradição é uma força que se expõe ao tempo, às possibilidades e à sua usura, ou entendemos que a tradição é um relicário, uma peça de museu que temos que evitar que fique exposta ao tempo, e por isso temos que proteger do tempo. Portanto, a ideia central que eu gostaria de trazer hoje não é minha, é de Andrea Grillo, um teólogo, liturgista italiano bem conhecido, que tem escrito imenso, tem publicado imenso, e num livro do ano passado
La tradizione nel divenire. Divenire significa várias coisas. A tradição está no processo, está no futuro, está no movimento, e por isso vou, sobretudo, recorrer à reflexão apresentada por Grillo neste livro, que é o mais recente, mas ele tem muitos outros, alguns até mais desenvolvidos. E, no fundo, qual é a tese? A tese é que a tradição conjuga-se necessariamente com tradução. A tradição conjuga-se necessariamente com tradução, ainda que a tradução corra sempre o risco da traição. É necessário traduzir a tradição para ser fiel à tradição. Esta é a tese. Portanto, não há tradição, não há fidelidade à tradição sem engenho, capacidade, inteligência, liberdade evangélica para traduzir esta tradição, isto é, para extrair a sua vitalidade perante sujeitos que são existencialmente concretos e culturalmente situados. E para isso, talvez faça sentido evocar uma formulação deste princípio, ainda que a formulação tenha sido quase incipiente e talvez não consciente, não sei, precisamente feita por João XXIII no discurso inaugural do Concílio Vaticano II, que aconteceu em 11 de outubro de 1965. Parafraseio, não vou citar exatamente, até porque há múltiplas traduções dessa expressão de João XXIII, mas parafraseando, e penso sendo fiel ao texto e ao espírito do texto, em que o João XXIII dizia: uma coisa é a substância da antiga doutrina do depositum fidei, uma coisa é a substância da antiga doutrina do depósito da fé, outra coisa é a formulação do seu revestimento. Quando João XXIII fala aqui de substância, não está a remeter para um conceito metafísico, de uma essência intemporal e histórica, mas está a remeter para o conceito histórico e existencial de nutrimento. A substância da antiga doutrina do depósito da fé é nutrimento. Essa é a essência da doutrina. Curiosamente, o Papa Francisco, em 2015, também num discurso importante feito à Igreja Italiana, no Congresso da Igreja Italiana, que aconteceu em Florença em 2015, curiosamente vai se referir à doutrina como tendo carne macia. Uma expressão extraordinária para a doutrina. Habitualmente, para nós, doutrina é assim uma espécie de, já nem digo bloco de mármore. Sou do centro do país, por isso lá é mais mármore, que é granito. Habitualmente associamos doutrina a um bloco de granito inamovível, sólido, consistente. Curiosamente, o Papa Francisco, talvez na linha, precisamente, ou na linha de João XXIII, vai dizer que a doutrina tem carne macia, porque é Jesus Cristo. Em última instância, esta substância da antiga doutrina do depositum fidei é Jesus Cristo e o Evangelho. E por isso, quando fala de substância, está a falar de nutrimento. Esta é a essência da doutrina, é o que nutre e o que dá força à tradição, a uma longa história de contacto vivo com essa força. Portanto, é deste elemento nutritivo, desta carne macia, que estamos a falar quando falamos de tradição. E se é assim, percebemos que para que a tradição seja viva, ela tem que ser traduzida, tem que ser dita em palavras, em práticas, em arte, em linguagem, que seja capaz de ser recebida pelos sujeitos de hoje precisamente como nutrimento para a vida. Bom, e então, neste sentido, percebemos que talvez a fidelidade à tradição não evita as reformas, mas implica as reformas. E alguns dizem que pode até implicar não simplesmente reformar, isto é, voltar a uma forma passada, mas ser capaz de inventar outras formas que sejam capazes de dizer esse lado nutritivo que é a própria tradição. Pronto, é neste quadro, então, que
gostaria de me situar. Então, 7 pontos, se não chegar ao fim, ficarei pelo 5º ou pelo 6º, mas o essencial já enunciei. Então, venho ao primeiro ponto e permitam-me, enfim, peço desculpa por vir ao livro Quem Quiser Ganhar Há de Perder, que o Joaquim Félix já citou. Enfim, os direitos de autor são tão baixos que, portanto, não ganho muito com a publicidade, mas precisamente venho aqui porque me ajuda, porque na introdução falo precisamente de 3 categorias que me parecem ajudar esta reflexão. E as categorias são precisamente força, forma e estilo. E por isso, muito rapidamente, o que é que entendo por esse tipo ou por essas categorias? Então, o que quis fazer com este livro? Precisamente esta expressão evangélica, quem quiser ganhar há de perder, que vou buscar o evangelista Mateus, como conheceremos, parece-me que é a condição de possibilidade, no fundo, esta atitude, pelo menos como a consigo ler, subjacente a esta formulação, quem quiser ganhar há de perder, uma regra de jogo difícil de aplicar, mas que, enfim, reconhecemos como palavra do Senhor e por isso que palavra de vida. Parece-me que esta disponibilidade é a condição de possibilidade e a convicção que suporta os processos pessoais e eclesiais a que importa expor-se para imaginar, procurar e encontrar novas formas para a força do Evangelho, num contexto cultural que é o nosso. E creio que nós, podendo não estar de acordo com toda a interpretação da realidade, até eventualmente com as estratégias, creio que, estaremos relativamente de acordo em considerar que precisamos talvez de outras palavras, de outras narrações, de outras formulações, de outras práticas e, quem sabe, de outras instituições para que o Evangelho não perca força. Não perca força existencial, mas também não perca força cultural. E por isso, neste sentido, como há bocadinho dizia, poderá não bastar sequer reformar formas antigas. Haverá outras necessidades e haverá situações que reclamam talvez formas inéditas. A Igreja, ao longo do tempo, sempre se deu liberdade para encontrar outras formas. Ora, hoje a nossa liberdade como cristãos será menos do que a liberdade dos cristãos de Trento, por exemplo? Eu creio que não. Portanto, se a Igreja no passado se deu liberdade, se reconheceu liberdade para encontrar outras formas em momentos críticos da tradição, e o século XVI foi um momento crítico de fluxo da tradição, Trento é uma resposta a uma crise da tradição, nós hoje teremos outra menor liberdade evangélica e espiritual para continuar este exercício de tradução da tradição, de maneira que a tradição seja uma força viva capaz de fazer viver os sujeitos, homens e mulheres de hoje, e ser capaz de acrescentar, de contribuir alguma coisa para a dinâmica cultural. Ora, a consciência de que não vivemos hoje apenas uma época de mudanças, o Papa Francisco disse isto múltiplas vezes, mas uma mudança de época, como o próprio Papa Francisco disse, não basta viver a mudança limitando-se a envergar um vestido novo, mas depois permanecer como se era antes. Palavras do Papa Francisco. Diante deste tempo de mudança, não basta deixar tudo na mesma para nos convencermos de que estamos a mudar alguma coisa. Não chega, parece-me, fazer de conta na ilusão cómoda de que a fidelidade estaria em ficar impassíveis, imunes às dinâmicas do presente e deixando tudo na mesma. Na Igreja, supostamente, as coisas estariam como sempre estiveram e assim deveriam estar para sempre. Mas isto não é verdade. As coisas não estiveram sempre do mesmo modo. Em 2000 anos de história, as coisas não estiveram sempre do mesmo modo. E, portanto, se não estiveram sempre do mesmo modo, não deverão estar do mesmo modo para sempre. Também me parece que não será, para ser fiel, não será suficiente pedir ao passado que nos dê respostas às buscas e questões que se colocam hoje de forma inédita, dispensando-nos da graça e do risco da nossa exposição
à realidade. E da nossa abertura aos símbolos de hoje, aos imaginários de hoje, aos conceitos de hoje, à arte de hoje, para, através desse caminho mais longo, podermos extrair elementos benéficos da cultura para podermos redizer a tradição, traduzir a tradição e, nesse sentido, sermos fiéis. Para a Igreja, prestar atenção a esta mudança de época e discernir os movimentos espirituais que nela emergem é condição do anúncio do Evangelho. Isto que estou a dizer é um legado maior do Concílio Vaticano II, quando disse, no número 44 da Gaudium et Spes, que o modo adaptado de anunciar o Evangelho é a lei de toda a evangelização. O modo adaptado de anunciar o Evangelho é a lei de toda a evangelização. O que é que isto quer dizer? Que nós não poderemos anunciar o Evangelho sem considerar seriamente os destinatários do nosso anúncio. Os nossos destinatários não são agentes passivos de uma mensagem que lhes chega de fora e que não tem nada a ver com eles. São interlocutores. E, portanto, o modo adaptado de anunciar o Evangelho, disse o Concílio, é a lei de toda a evangelização. Ora, nós, e então venho às categorias força e forma, nós somos depositários da força do Evangelho de Jesus, para a qual parecemos hoje ter dificuldade em encontrar as formas capazes de lhe dar visibilidade. Enquanto por inércia, por receio ou por entendimento desajustado do que significa ser fiel, corremos o risco de perpetuar formas que, entretanto, perderam a força evangélica e, por isso, deixaram de ter vitalidade eclesial, impacto existencial e relevância cultural. O que é que entendo por força? Por forças. Força são energias, são desejos, é imaginação, é movimento, é vitalidade, é fecundidade, é poder ser e poder fazer ser. Força diz respeito a esta energia vital que nos habita, sem a qual somos uma casca. Não sei dizer muito mais, mas acho que dá para perceber. Nós, sem força vital, somos uma casca, somos um cadáver. Pois força é isso. Pois o Evangelho é uma força. É uma força. Tem uma vitalidade própria. Senão seria uma casca. E o que é a forma? A forma são representações, são conceitos, são enunciados, são práticas, são intuições, são instituições, são estruturas, são leis, são modos de fazer, são estilos de vida, é arte. As formas são todas aquelas coisas, usando esta palavra tão vaga, que dão visibilidade e concretude à força. O beijo é uma forma que dá visibilidade e tangibilidade ao amor, que é uma força. Dá para perceber? O amor é uma força, o beijo é uma forma. Está bem? A amizade é uma força. Uma refeição entre amigos é uma forma. Ora, não há evangelho sem formas. O evangelho, que é uma força, não existe sem formas. Convém ter isso presente. Sem formas visíveis, o evangelho seria apenas uma ideia, um sentimento, uma abstração, uma essência intemporal e sem lugar. Mas também a força do evangelho não se identifica totalmente nem se esgota definitivamente em nenhuma dessas formas. O afeto é uma força, o beijo é uma forma, mas não há nenhum beijo que esgote a força que é o afeto, que é a amizade. Portanto, não existem forças sem formas, mas não há nenhuma forma que esgote a força. Consigo? Sim? Alguns abanam com a cabeça, é porque... Bom, mas isto parece-me que é importante. Portanto, não existe evangelho sem formas, mas não há nenhuma forma que pretenda esgotar para sempre a força do evangelho. Por sua vez, as formas são sempre culturais, ressoam,
tornam visível, tornam tangível, tornam apreciável a força originária, inesgotável do Evangelho. As formas dão uma fisionomia particular ao Evangelho. Realizam-no no espaço e no tempo, de vidas e de comunidades reais. Narram-no, expõem-no ao juízo e à imaginação alheia. E é assim que tornam visível e reconhecível a fé. Qual é então o problema que me parece que hoje se coloca e que tem que ver com a questão da fidelidade à tradição ou com o apego às tradições? É como é que a força do Evangelho hoje se traduz em formas que sejam capazes de o dizer como força e que os seus destinatários reconheçam nessas formas a força do Evangelho. E aqui o problema da fidelidade é que nós poderemos estar equivocados, poderemos pensar que estamos a ser fiéis à força do Evangelho, mas estamos a ser fiéis a formas que, entretanto, perderam a força. Tiveram força num passado, mas perderam a força num quadro cultural que é o nosso. E, portanto, podemos correr o risco de pensar que estamos a ser fiéis ao Evangelho, mas só estamos a ser fiéis a formas de dizer o Evangelho que hoje perderam a força. E, portanto, para sermos fiéis à força do Evangelho, precisaríamos ou de reformar formas, ou de deixar algumas e de criar outras, para sermos capazes de dizer, de realizar a força do Evangelho nos sujeitos concretos de hoje, culturalmente situados, de maneira que esses mesmos sujeitos reconheçam o Evangelho como força. O que é que seria o estilo aqui? O estilo seria uma categoria capaz de conjugar forças e formas, entendido como uma marca distintiva de um modo de habitar o mundo. O estilo diz e opera a coerência entre interior e exterior, a forma visível e reconhecível de forças espirituais. Mais do que declarar-se, o estilo faz-se. O estilo de Beethoven, o estilo de Palestrina, o estilo do artista que quisermos, é identificável, é visível. Faz-se, é um modo de proceder e por isso é uma prática. Eu diria que a força de um estilo, a sua verdade, reconhece operativamente na forma. Não fica escondida por cima, lá no alto ou por dentro, ou num fundo inacessível, mas a força, através do estilo, dá-se à superfície, no cotidiano dos gestos, em ações habituais. A sua força, a força do estilo, é a sua forma. A sua forma é a sua força. Pouco tempo, uma catequese de adultos em Lisboa estava a tentar dizer que a liturgia deveríamos, como eu ouço lá na Brutéria, falar que a arte tem uma verdade própria, que ninguém sabe dizer qual é. Eu diria, nós celebramos bem se a nossa prática litúrgica for verdadeira. E alguém perguntava, e como é que ela é verdadeira? Eu disse, não sei. Mas creio que saberemos quando é que ela é verdadeira. Não saberemos dizer o que é uma prática litúrgica verdadeira, mas creio que intuímos quando é que não somos verdadeiros. Pois o estilo é essa verdade que é capaz de conjugar, de maneira autêntica, forças e formas. Bom, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, se calhar deslocando um bocadinho, e trago aqui uma tese de Andrea Grillo, que ele tem explorado à saciedade, uma espécie de obsessão, mas acho que ela faz sentido, e que expôs de uma maneira sintética num artigo que publicámos na revista Brutéria em janeiro de 2025, que tem este título: Sínodo e Igreja Moderna, Léxico do Vaticano II e Cânon Tridentino. Enfim, não quero vão comprar a Brutéria, mas são 5€ na versão digital no site. Vale a pena ler. No fundo, duas teses de Andrea Grillo, que acho que faz sentido, vou aqui tentar sintetizá-las. Ele diz que o Vaticano II deixou-nos um léxico, deixou-nos um conjunto de palavras, um modo de falar. Mas verdadeiramente o que nos determina não é o léxico do Vaticano II, mas é o cânon de Trento. Isto é, o entendimento, a forma eclesial que herdamos de Trento.
do século XVI. Portanto, isto é uma tese, aliás, já nem é de Andrea Grillo, é de um outro teólogo italiano, Pierangelo Sequeira, que tinha formulado isto, uma espécie de esquizofrenia. Temos uma linguagem que aponta num sentido, mas temos uma prática que aponta noutro. A linguagem herdámos-la do Vaticano II, uma linguagem personalista, uma linguagem próxima, que tenta conjugar o dinamismo, a atenção à realidade. Mas depois temos uma forma eclesial que foi tão poderosa, que se nos impôs e que parece que nos determina inconscientemente. Quando falamos aqui dos seminários, pude, de alguma maneira, também trazer esse tópico. Então, o que é que caracteriza a forma tridentina? Que, no fundo, é a forma moderna. É a forma que nasce na modernidade. É a resposta da Igreja na modernidade, do século XVI, com todos os conflitos internos à Igreja e com a abertura ao mundo, desconhecido para os europeus então, enfim, um tempo de grandes mudanças, de facto. Diz Grillo que as características dessa forma eclesial são a burocratização, a centralização e a clericalização. Esses são traços da forma moderna. Uma instância burocrática, uma instância centralizada, de modo particular pelo Papa, e depois na diocese pelo Bispo, e depois na paróquia pelo pároco, e clericalizada. Portanto, estes são traços tão marcantes que continuam, na perspectiva de Andrea Grillo, e me parece que corretamente, acho que a leitura que ele faz não é enviesada. Esta forma eclesial, obviamente, não em todas as coisas, mas, se calhar, se não pensarmos, é esta forma eclesial que continua a determinar grande parte das nossas práticas atuais na Igreja. Terceiro ponto, vindo agora a um tema mais sensível e, se calhar, entrando aqui propriamente na questão da tradição, concretamente pelo foco litúrgico, onde entram em colisão, e parece-me que este é o ponto nodal, entram em colisão duas formas do rito, duas formas eclesiais, duas formas do rito romano e dois entendimentos, em última instância, da Igreja. Estou a referir-me aos dois motos próprios, um de Bento XVI, 2007, Summorum Pontificum, textos não são longos, podem ser lidos facilmente, e Traditionis Custodes, 2021, do Papa Francisco. Depois, em 22, escreveu outro texto que foi discutido, ou que foi apresentado ontem, Desiderio Desideravi. Então, Traditionis, vou ler, enfim, para não me perder, e se calhar sou mais claro na síntese. Traditionis Custodes, 16 de julho de 21, do meu ponto de vista, apresentou-se como um ato justo e necessário de reconciliação eclesial, mesmo que alguns não entendam assim. Precisamente ao vir reafirmar com clareza que há um único rito romano comum, o que nasce do Vaticano II. E por isso este documento do Papa Francisco vem pôr fim ao paralelismo estrutural entre a forma tridentina do rito de 1962 e a forma reformada de 1970. Para quem, enfim, não tem estes dados estão presentes, vou sintetizar muito rapidamente. Trento deu origem a uma reforma litúrgica que desaguou numa forma do rito romano, que se manteve quase durante 5 séculos até o início do Vaticano II. E João XXIII, em 1962, readapta faz ajustes nesta forma do rito romano, na expectativa da reforma litúrgica que o Vaticano haveria de gerar. Portanto, em 62 é uma espécie de reelaboração do rito romano, da forma do rito romano que herdamos de Trento, na expectativa da reforma conciliar, que virá a versão, digamos assim, a forma do rito romano conciliar, foi aprovada por Paulo VI em 1970. Ora, como dizia, havia este ato de o mote próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes, um ato forte e claro de autoridade
e um ato de responsabilidade pastoral que se revelava urgente e que, na prática, abrogou Summorum Pontificum 2007 do Papa Bento XVI. Em síntese, o que o Papa Francisco veio afirmar com clareza é que o rito de 1970, nascido do Vaticano II, é a única expressão da lex orandi do rito romano. Dito de outro modo, rejeita com clareza que a lex credendi, que é a norma da nossa fé, se possa exprimir em duas formas rituais paralelas e sucessivas. Restitui, por isso, a forma do rito de 1962 à condição de forma deliberadamente reformada pelo Vaticano II e restabelece os casos específicos e as condições particulares em que se pode usar a forma de 1962, restituindo aos bispos diocesanos a autoridade sobre a matéria que, entretanto, tinha sido retirada por uma comissão do Vaticano, mas isso, pronto, já são detalhes que aqui seriam interessantes, mas eu não me quero perder. Então, o Papa Francisco, na carta anexa a esse documento, que foi escrita aos bispos do mundo inteiro, pôde expor as suas motivações e as intenções, precisando que é o Vaticano II que ilumina o sentido da sua decisão de reverter a concessão permitida pelos seus predecessores, Bento XVI e João Paulo II. Uma vez que o paralelismo das formas rituais, em vez de produzir os frutos pretendidos, estava a gerar imunização e rejeição do mesmo Vaticano II. Em vez da reconciliação como se desejava, aumentaram-se as distâncias, enrijeceram-se as diferenças e constituíram-se justaposições dentro da Igreja. Verificaram-se abusos na celebração da liturgia e, mais grave, o uso instrumental do Missal Romano de 62 passou a veicular a recusa crescente não só da reforma litúrgica, mas do próprio Vaticano II, como tendo traído o próprio Vaticano II a tradição e a verdadeira Igreja. Às vezes é assim que se fala, a verdadeira Igreja, a verdadeira Eucaristia, enfim. Qual é que é então o nó do problema? O nó do problema é que o desejo de reconciliação com os setores externos, lefebvrianos, e internos por comunidades, chamemos-lhe tradicionalistas, o desejo era de reconciliação com estes dois universos, o universo lefebvriano que tinha ficado fora da comunhão católica na rejeição do Vaticano II, mas também de grupos que tinham ficado internos, digamos assim, e que chamemos-lhe assim só por comodidade de linguagem, não sei como caracterizá-los de outro modo. Bom, só que esse desejo de conciliação conduziu ao estabelecimento de um paralelismo estrutural entre a forma reformada do rito romano e a sua forma exterior. No artigo 1 de Summorum Pontificum, Bento XVI sustentava que estas duas expressões da lex orandi da Igreja não levariam de forma alguma a uma divisão na lex credendi, pelo facto de serem dois usos do único rito romano. A realidade, porém, não acompanhou essa ideia. Se é verdade que a lex orandi, a liturgia, faz a Igreja, formas paralelas, equivalentes e substituíveis de liturgia fazem igrejas paralelas, equivalentes e substituíveis. Eu não sei se com este preâmbulo já perdi metade do auditório aqui com estas minudências, mas esta questão é verdadeiramente central quando hoje se discute esta questão. Isto é, celebrar, segundo a forma do rito romano de 1962, e celebrar, segundo a forma do rito romano, que é aquela que celebramos habitualmente, de 1970, não são apenas uma questão de gosto pessoal. É uma questão de entendimento de igreja. São duas igrejas. São dois entendimentos específicos de igreja, em alguns pontos, em conflito. Portanto, pô-los ao mesmo nível é dizer que a forma superada e a forma que supera valem o mesmo. Está claro, façam-me lá. É como se nós, cidadãos da República Portuguesa, pudéssemos usar ao mesmo tempo a Constituição de 1976 e a Constituição de 1933, creio que é, enfim, espero não estar errado nas datas. Acham que era possível a República Portuguesa reger-se por duas Constituições, uma que superou a anterior?
Pois é disto que nós estamos a falar quando se celebra segundo o rito prévio ao Vaticano II e quando se celebra com o rito reformado do Concílio Vaticano II. No fundo, elas não são duas formas equivalentes. São duas formas que fazem parte da história, da tradição da Igreja, sendo que uma supera a outra. E porquê é que uma supera a outra? Porque 2000 bispos reunidos em Roma em união com o Papa nos anos 60 entenderam que aquela forma de celebrar já não correspondia ao modo como a Igreja se compreendia a si mesma, como compreendia a sua relação com o mundo, como compreendia os sacramentos e a própria ação litúrgica. E por isso reformou o rito. Foi a primeira reforma, porque já estava amadurecida pelo movimento litúrgico. Já havia mais de um século de trabalhos, de práticas, de reflexão, de teologia, que aspirava por uma mudança. E aqui o Padre Joaquim Félix pode explicar isso muito melhor do que eu. Portanto, não foi agora o Vaticano II que se lembrou, meia dúzia de bispos que se lembraram de fazer ali umas mudanças. Não, a reforma litúrgica é a primeira expressão da necessidade que a Igreja sentiu de se reformar radicalmente. E por isso, a reforma do rito que vai ser aprovada por Paulo VI supera a anteriores. Por isso, hoje, nós não podemos celebrar com a anterior, equivalente à atual, como se fosse só uma questão de apetite individual. Enfim, eu não consigo dizer isto com mais clareza. Não é uma questão de gosto, é uma questão de tradição, de vitalidade e fidelidade à tradição. Porque, curiosamente, temos de ser claros, quem supostamente critica sempre que o tempo atual é subjetivista, relativista, cada um escolhe o que quer, em relação à escolha da forma ritual prévia ao Vaticano II, o que está a fazer é relativismo, subjetivismo, escolhe o que quer. Mas uma igreja assim não funciona. Nenhuma comunidade assim funciona. É o tecido que se degrada, obviamente. Por isso, neste sentido, o tradicionalismo é subjetivista, é relativista. São sentimentos nostálgicos, fascínio estético, devoção pessoal, seja o que for, parece que bastariam para justificar a escolha. Mas não são suficientes, porque nos anos 60 do século XX, a Igreja entendeu que precisava de reformar a liturgia como traço da reforma que ela entendia que deveria fazer. Então venha ao meu quarto ponto, talvez chegue aos 7. 4 pinceladas sobre 4 grandes documentos do Vaticano II, quase como elementos de discernimento da fidelidade à tradição. Vou ser muito esquemático e portanto, correndo o risco de ser um bocadinho simplista, mas parece-me não estar longe do espírito, digamos assim, da letra destes documentos. O documento sobre a revelação, Dei Verbum. O que é que o Vaticano II disse? Ou melhor, o que é que a Igreja disse acerca da compreensão da revelação? Que a revelação acontece na história e como história. Pode-nos parecer uma coisa trivial, mas não é. O Vaticano II reconhece que a revelação acontece na história como história, não acontece fora da recepção biográfica, histórica e cultural. A fé tem uma estrutura essencialmente comunicativa. Não existiria sem um ato de fé que a reconheça. O conceito de autorrevelação de Deus, no número 2 em concreto, quer reafirmar que, no fundo, ninguém pode dizer o que é a revelação em si mesma, objetivamente, fora da recepção histórica. Deus não se revela se não houver sujeitos que reconheçam essa revelação. Os evangelhos não é apenas o que Jesus disse e fez, é o que Jesus disse e fez e aquilo que os discípulos receberam do que Jesus disse e fez. Ou não é? Isto é a revelação. E o Vaticano II tem uma consciência mais clara de que a revelação de Deus não são um conjunto de verdades abstratas, históricas, fora do tempo, mas que é uma autocomunicação. Deus comunica-se a um sujeito
que o recebe de determinada maneira. E nesse sentido, a comunicação de Deus é uma comunicação exposta, frágil, porque está sujeita à recepção dos sujeitos. Mas esta recepção dos sujeitos, homens e mulheres sempre situados, constitui a compreensão da própria revelação. Portanto, a revelação é mais um acontecimento de comunicação de Deus e de recepção humana do que um conjunto de verdades abstratas e intemporais a crer. E daqui vem precisamente o princípio pastoral. É engraçado que alguns críticos do Vaticano II criticam por dizer que é pastoral e não dogmático, como se pastoral fosse uma coisa menor. Mas pastoral, no Vaticano II, tem um sentido específico. Pastoral significa duas coisas. Significa, antes de mais, que o anúncio do Evangelho toma a sério os seus destinatários. Primeiro traço do princípio pastoral. O anúncio do Evangelho considera, leva a sério os seus destinatários. Aquela regra, o princípio adaptado, anúncio do Evangelho, o modo adaptado do anúncio do Evangelho é a lei toda a evangelização. Mas mais do que isso, o princípio pastoral assume que o Espírito do Senhor ressuscitado já está a agir nos destinatários do Evangelho. Não são destinatários vazios, mas o Espírito já age neles. Este entendimento comunicativo, comunicacional histórico da revelação é, sem dúvida, uma marca distintiva do entendimento que a Igreja tem da revelação nos anos 60, portanto, do Vaticano II. Sobre a Lumen Gentium, a Igreja compreende-se como povo de Deus, quando até então se tinha compreendido essencialmente como uma sociedade de desiguais, onde um pequeno grupo manda e o grosso do rebanho obedece docilmente. A Igreja, até o Vaticano II, não se entendia como um povo de Deus, edificado sobre o batismo, mas identificava-se essencialmente como uma sociedade de desiguais, onde há uns que mandam, aqueles que têm o ministério ordenado, e o grosso do rebanho, que são os fiéis, obedecem, sendo que o sacramento da ordem talvez fosse mais relevante do que o sacramento do batismo. Não vos soa nada hoje, como compreendemos ainda a Igreja. Estamos muito longe de usar este princípio hermenêutico. Em Lumen Gentium é o batismo o princípio, o fundamento da compreensão da Igreja como povo de Deus, e não o sacramento da ordem. Sobre esta base, então se compreende a pluralidade de carismas e de ministérios. A pluralidade de carismas e de ministérios, também do ministério ordenado, está ordenado a este povo de batizados, que é um povo de homens e mulheres. Podemos dizer muito mais. Gaudium et Spes, de alguma maneira já disse, um duplo olhar em relação ao mundo. A igreja que chegou ao Vaticano II era uma igreja que estava cansada de 2 séculos de oposição ao mundo. E por isso Gaudium et Spes adquire outro olhar sobre o mundo não como um inimigo que temos que combater ou do qual temos que nos proteger, mas um lugar onde o Espírito já habita. E, portanto, não é um inimigo, é um destinatário, e ao mesmo tempo não temos apenas algo para lhes ensinar, mas podemos também aprender. E, finalmente, Sacrosanctum Concilium sobre a reforma litúrgica, que foi o primeiro documento, aqui trago no final por uma questão, enfim, de fluidez do meu discurso. Qual é que é o princípio hermenêutico da reforma litúrgica? É a participação consciente, ativa e devota dos batizados. Participação consciente, ativa e devota dos batizados. A fé edifica-se por meio de uma ação cujos sujeitos são Cristo e toda a Igreja. A ação sagrada não significa uma ação separada, mas uma ação comum. A ação sagrada não significa uma ação separada, mas uma ação comum. O sacro não significa reservado, mas participado. O ministério eclesial não sequestra a ação, mas torna-a partilhada. O ato mais alto não é presidir, mas é celebrar. Todos celebram, presididos pelo ministro ordenado. Nós nem sequer na linguagem ainda fomos capazes de assumir isto. Porque nós ainda usamos a linguagem, eu vou assistir,
O padre diz, eu vou celebrar, ainda não celebrei, etc. Os fiéis não dizem, vamos celebrar a Eucaristia, não vou assistir, vou participar, mas não vou celebrar. Nem sequer na linguagem, já passaram 60 anos. Nem sequer na linguagem, quanto mais na prática. Mas estes são princípios, se quisermos, de discernimento. O Sacrosanctum Concílio vem reconhecer o grande valor da ação ritual para a vida da Igreja e para a doutrina teológica da tradição, na linha da descoberta por parte do movimento litúrgico, dessa função de cume e fonte da ação ritual em relação a toda a vida eclesial. E foi esta descoberta que conduziu à reforma litúrgica, de modo a remover todos os obstáculos que impedissem de viver a liturgia como linguagem comum, como ação comum, como identidade comum. Observemos a maneira como celebramos a Eucaristia e vamos chegar à conclusão que estamos longíssimo de celebrar esse sacramento a partir deste entendimento que já vem dos anos 60 do século passado. Ainda é essencialmente a ação do ministro ordenado e mais um conjunto de oficiais de ministérios, mas não é da Assembleia. Ou estou errado? Mas o problema não é o Vaticano II, somos nós que ainda não fomos capazes de o atuar. E, portanto, quando alguém me diz, não, mas agora eu vou celebrar a Eucaristia com o rito prévio, que faz tábua rasa desta compreensão que a Igreja tem de si mesma, da relação com o mundo, da revelação, da própria ação litúrgica. Eu sozinho digo-me a mim mesmo que tenho mais autoridade que todos os bispos nos anos 60, quando se reuniram e entenderam que a Igreja precisava de reformar a liturgia como expressão da reforma eclesial que a Igreja queria fazer. É disto que estamos a falar. Se reduzimos isto simplesmente a uma questão de gosto pessoal, então nem vale a pena discutir, ok, cada um faz o que quer. Consigo... Esta é a questão. Esta questão da forma do rito romano não é uma questão de gosto. Não é uma questão de escolha individual. É uma questão de fidelidade à tradição. Está claro? Fidelidade à tradição. Rejeitar a reforma do Vaticano II é uma infidelidade à tradição. Por isso o Papa Francisco compreendeu bem a questão. Talvez o Papa Bento XVI, motivado pelo desejo de reconciliação, talvez não tivesse antecipado a gravidade dessa paridade. Mas o Papa Francisco identificou bem, porque ele diz esta opção pela forma superada, portanto a forma de 62, significa uma rejeição do Vaticano II, e isso não pode ser aceite. Porque isso é uma infidelidade à tradição. Não é uma questão de rito, é uma questão de igreja. E por isso, essa paridade não pode senão criar divisão. Porque não é uma questão de gosto litúrgico, é uma questão de entendimento de igreja, dos sacramentos, do ministério ordenado, da relação com o mundo, da revelação. É importante que isto esteja claro quando nós discutimos estes temas, com alguma inteligência teológica e com alguma seriedade. A opção pela forma ritual do rito romano de 62 é uma rejeição do Vaticano II. Não há volta a dar. Consciente ou inconscientemente, não sei. Não há volta a dar. E a infidelidade ao Vaticano II é a infidelidade à tradição. É isso. É esse entendimento que a Igreja, no seu conjunto, enfim, com os seus representantes, com os bispos, reunidos nos anos 60 em Roma, da compreensão que tiveram do momento presente da Igreja, da sua relação com o mundo, dos sacramentos, etc. Esta questão da ação comum é determinante. Um padre sozinho a celebrar a missa é uma tradição, é uma ação comum. Os fiéis completamente passivos na Eucaristia é uma ação comum, etc, etc, etc.
Bom, poderíamos, mas agora já estou a ver o tempo a passar. Bom, precisamente afunilando, partindo deste entendimento que a Sacrosanctum Concilio tem da ação ritual, trago três pontos que me parecem que hoje deveriam constituir elementos também, se calhar, uma malha um bocadinho mais fina de discernimento da nossa prática, das nossas práticas litúrgicas, sacramentais, mas não só. A primeira é a superação de uma participação essencialmente individual, que é essencialmente passiva da Assembleia, por dever ou devoção. Parece-me que grande parte da nossa prática litúrgica, ou melhor, da nossa organização eclesial, destina-se a promover a devoção, que é uma coisa ótima, e o cumprimento da obrigação. A organização das Eucaristias nas nossas paróquias não está direcionada a uma prática comum, está direcionada a que os fiéis cumpram a sua obrigação. E se tiverem devoção, tanto melhor. Não estão direcionadas a reunir toda a comunidade para celebrar festivamente a Páscoa do Senhor no primeiro dia da semana. Por isso, a nossa abordagem é essencialmente ainda um dever individual e uma devoção privada, onde a Assembleia não participa ativamente, mas é essencialmente passiva. A pandemia só veio agravar algo que já estava presente e que a pandemia passou, pelo menos aquela, esperemos que não venha uma outra, entretanto, vinda de ratos ou coisa do género, mas é isso. Grande parte dos fiéis e da Assembleia, como diz o número da Sacrosanctum Concilio, parecem estranhos e espectadores mudos. Que estamos longe, como dizia, dessa ação comum. Escutar a palavra é uma ação comum. Comungar e beber a carne e beber o sangue de Cristo é uma ação comum. Não são só a ação de um só, à qual os outros assistem passiva e inexpressivamente. Nem são distribuição de bens sagrados que os fiéis receberiam unicamente para a salvação das suas almas. A Eucaristia é constitutivamente comunitária. Bom, poderíamos dizer bastante mais. É um exercício da graça batismal de ser sacerdote. Ou isto não é sério no batismo? Quando se faz a unção do crisma, sacerdote, profeta e rei, isto é brincadeira que estamos a dizer? Ou batizando, ou isto é sério? É sério ou é brincadeira? Às vezes parece brincadeira, parece que não significa nada. Bom, esse primeiro, a ação litúrgica como uma ação comum. A segunda, acho que em geral estamos ainda longe de conseguir envolver o corpo e o conjunto dos sentidos. Ou é só espírito, ou é só cabeça. Esse tal número 48 da Sacrosanctum Concilio diz assim: os cristãos não entrem neste mistério da fé, de Eucaristia, como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente. Isto é, para participar ativamente é preciso participar também com o corpo e com os sentidos, não apenas com a cabeça e não apenas com o sentimento fácil. E aqui é um campo linguístico extremamente difícil, porque o nosso discurso ou é essencialmente para a cabeça, e então as igrejas estão cheias de cartazes e cartinhos e frases e mais frasinhas e imensas coisas a explicar. Explicamos tudo e mais alguma coisa e parece mesmo assim as pessoas não compreendem. É para a cabeça. Ou então para o sentimento fácil, musiquetas mais ou menos fáceis. Bom, não é para estar a parodiar, mas são coisas sérias, são coisas... Nós não vamos a um teatro que se faz de qualquer maneira. Um ator leva a sério a sua performatividade. O que é performatividade? São palavras feitas para serem feitas, que existem para serem feitas, não para serem um significado. Acho que estamos muito longe de entender que a ação litúrgica comum se destina também, envolve o corpo, e envolve o conjunto dos sentidos, e não apenas a cabeça, e não apenas a sensibilidade, às vezes a mais imediata. E neste sentido, é o terceiro elemento de discernimento, diria que precisaríamos de cuidar, e graças a Deus em Braga cuida-se bastante
através das experiências arquitetónicas e não só, da linguagem não verbal. A linguagem verbal é importante, sem dúvida, é incontornável, mas a liturgia é uma ação essencialmente não verbal. E nós estamos longe de cuidar suficientemente da linguagem não verbal. E muitas vezes a linguagem não verbal contradiz a linguagem verbal. Nós dizemos uma coisa, mas fazemos outra. Dizemos que as coisas são importantes, mas depois não são importantes, porque a nossa prática contradiz, não é verdadeira. Nós dizemos que somos um corpo, mas não somos corpo, cada um está no seu canto. Mesmo para o abraço da paz, se alguém que não me conhece me dirigir os olhos, já lhe faço uma cara má, etc. Podemos estender a todos os sacramentos, enfim, tantas coisas que poderíamos dizer. Mas eu diria que estes seriam traços de discernimento das práticas. É uma ação comum, é uma ação de um sujeito coletivo, é uma ação que implica o corpo e os sentidos, é uma ação de um conjunto de linguagens verbais e talvez essencialmente não verbais. E como é que essa compreensão depois determina a nossa prática? Bom, e vou concluindo, já abreviando, para voltar então à tradição e à fidelidade à tradição. Eu diria que o legado lefebvriano, enquanto, enfim, palavra de Monsenhor Lefebvre, da oposição desde o início, seja louvada a coerência, de rejeição do Vaticano II, este legado ensinou-nos, ou ensinou, ou quis ensinar, que para permanecer na tradição importa salvar a imutabilidade da liturgia. Esse legado pretende dizer que para permanecer na tradição importa salvar a todo custo a imutabilidade da liturgia. Ainda que isto seja problemático, porque a liturgia é a de Trento, mas Trento é só 1500, até 1500 para trás. Ninguém preserva esse legado, mas pronto, é outra questão. Mas o legado do Vaticano II é outro. Para permanecer na tradição, importa reformar a Igreja, sobretudo a liturgia. E por isso foi a primeira reforma. Portanto, há um entendimento de que para preservar, para ser fiel à tradição, é preciso salvar a todo o custo a imutabilidade da liturgia. O Vaticano II entende que para permanecer na tradição importa reformar a Igreja e, sobretudo, a liturgia. Qual é que é a finalidade, mais uma vez, qual é que é a finalidade da liturgia? Se lerem o primeiro número logo da Sacrosanctum Concilium, basta esse, uma espécie de proémio que apresenta também a finalidade. Eu vou ler o número. Fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo as instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar à união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar todos ao seio da Igreja. Julga, por isso, dever também interessar-se de modo particular pela reforma e incremento da liturgia. Qual é que é a finalidade? Fomentar a vida cristã dos fiéis. Esta é a finalidade. Isto é, que a liturgia seja capaz de despertar, realizar, suscitar a força que o Evangelho é na vida das pessoas. Esta é a finalidade. É dita logo no início, as primeiras linhas. Qual é o fim da tradição? Que o Evangelho seja uma força vital, existencial e com relevância cultural. E por isso devemos fazer todas as adaptações necessárias para que essa vitalidade aconteça. Por isso se fez uma reforma. Neste sentido, a tradição está na mudança. Vive exposta a um ato de entrega, como a palavra tradere, de onde vem tradição, significa. Tradere é isso, é transmitir, passar. E nesse sentido, quem transmite e quem passa perde a posse da coisa, porque entrega a outros, ao risco de entregar nas mãos de outros. Mas a tradição é isto mesmo.
É um ato de passagem com o risco que esse ato de passagem significa. Quem o passa desapropria-se da posse da coisa e expõe-se ao risco dessa coisa poder ser mais ou menos acolhida, interpretada. Portanto, tradere, tradição, é necessariamente, ou melhor, expõe-se ao risco da traição possível. Mas se quisermos imunizar-nos dessa traição, não há tradição, porque não há passagem. Há conservação, há preservação. Portanto, o conceito de tradição é ele mesmo dinâmico, está no movimento. E por isso precisaríamos de acrescentar um adjetivo à palavra tradição, que é sã. Não interessa qualquer tradição, interessa uma tradição sã. Isto é uma tradição que não perca a sua vitalidade e a sua finalidade, de ser uma força capaz de se realizar em múltiplas formas, de tal maneira que essas formas sejam capazes de ser vitalidade existencial e cultural para sujeitos e concretos e em culturas concretos. Portanto, termino. A tradição é o que pode ser traduzido. E a tradução é o que consente a uma tradição ser ainda ela mesma. E por isso, por aqui andará a fidelidade, que poderá passar por alterar as formas que é preciso alterar, por reformar outras formas e por conservar outras. Porque as formas estão ao serviço da força do Evangelho. E a tradição será viva se for capaz de transmitir a novos sujeitos, a novas gerações, a novas comunidades, a força que o Evangelho é. Obrigado pela vossa paciência.